só toca essa música. Se quiser deixar, pode deixar. Vamos deixar ao vivo então. A gente está aqui na Fala, Rádio pessoal, Show. mandar pergunta. Estamos de volta ao vivo aqui no Papo com Elas. O Dr. Marco Cassol convidando o pessoal para o Instagram da clínica. @clínica Marco Cassol. Nosso Instagram, a gente está ao vivo lá também. Pode fazer perguntas para o doutor. Exatamente. Todos os pacientes tiverem dúvidas, né, e que quiserem, tiverem dúvidas ou ideias, ou às vezes algumas coisas que são mitos, né, que não sabe se isso é verdade ou não, a gente vai dirimir, vai tirar todas essas dúvidas lá no Instagram, @clínica Marco Cassol. É isso aí, a gente também está aqui olhando, caso você não consiga ver a pergunta, vai olhando aqui também. Excelente, muito Para a obrigado. gente te ajudar também. É isso aí. Doutor, esse assunto é, como você falou, tem muita informação desencontrada, né? Tem. As pessoas costumam procurar respostas para os seus problemas no Google e o doutor Google, de vez em quando, ele dá umas erradas. Acaba às vezes, é ótimo, acho que o Google é fantástico, as redes sociais são certas maravilhosas, coisas, né? porque acabam sempre trazendo a possibilidade, né, das pacientes se comunicarem, tirarem dúvidas e eventualmente se sentirem até mais seguras, né? As redes sociais são fantásticas, mas eventualmente o Google, claro, às vezes tem coisas distorcidas lá, não é um médico que falou, ou alguém que ouviu de uma amiga, não sei de quem, e acaba... Fico pensando naquelas respostas que tem no Yahoo. No Yahoo Ainda de tá longe, 1997. De vez em quando eu vejo alguma coisa lá Não, mas da eu acho- década passada. Isso é fantástico, eu acho que é muito bom, né?
Mas assim, a gente não pode cegamente acreditar naquelas coisas, né? Então, assim, a primeira dica que tem que dar para a mulher é procurar um cirurgião da sua confiança. É, Para procurar tirar dúvidas. um cirurgião que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Ou quando tem algum outro problema de estética, um dermatologista da Sociedade Brasileira Sempre um de especialista, Dermatologia. né? Mas procurar um especialista, alguém que seja qualificado, tenha uma formação mínima para fazer aquilo. Isso é uma coisa bem boa, né? Que a gente tá Tira uma vendo dúvida, realmente tira a dúvida. Senão, às vezes, acaba trabalhando mais, né? Com um profissional que não é tão qualificado. Não é bem o assunto, mas aí eu fico pensando, tanta gente que a gente viu de notícia, né, final do ano passado, até começo desse ano, que foi procurar algum profissional que não era qualificado para fazer preenchimento, para fazer alguma coisa, e acabou tendo um problema, silicone, acaba usando silicone industrializado, fazendo coisas isso é bem que não complicado são. para a gente conseguir resolver depois Né, esses problemas. não, né? isso Quando a pessoa ótimo. sobrevive, né, exato. doutor? Tem essa. Mas assim, gente, é sempre bom lembrar uma coisa que a gente fala aqui quando a gente traz os especialistas das mais diversas áreas da saúde aí para falar, é que cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada ser é um ser, né, doutor? Sim. Cada um tem uma resposta para o tratamento, então não dá para generalizar, né? Por isso que procurar um especialista é tão importante. É importante. E ter orientações, por exemplo, pessoas que já estão gestantes, né, ou que desejam gestar, a gente estava falando antes um pouquinho sobre essa coisa da gestação, ter cuidado, se preparar para essa gestação, né? Ou se já está na gestação, se preparar para o parto, evitar ganhar muito peso. As pacientes às vezes pensam, eu não vou fazer nada antes da gestação, vou ter nenê, eu já estou um pouco acima do peso, vou engordar 20 quilos e depois eu resolvo. Isso nunca é o melhor, a melhor forma. Não, nem sempre funciona, né? Não é, porque aquela paciente que vai na sua condição ideal para a gestação tem menos coisas para fazer depois e consegue fazer coisas com um resultado muito melhor. Não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista funcional também. E quando a gestante está preparada para o parto, depois as coisas mesmo que voltam naturalmente, né, Exatamente. doutor? E em muitos casos não precisa nem fazer Só nada. amamentando não precisa fazer nada. Exatamente. Então, eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que nunca tinham tido gestação, né? Tem algumas pacientes, e que fizeram abdominoplastia, que é aquela cirurgia para reposicionamento dos músculos, e tiveram gestação depois, abdômen retinho, não precisava fazer absolutamente nada depois, porque cuidou na gestação, não ganhou muito peso e tal. E isso é uma cirurgia muito comum depois da gestação, né? Sim. Ocorre um afastamento dos músculos do abdômen, os retos abdominais, o tanquinho, o famoso tanquinho, e com esse afastamento acontece aquele abdômen protuso, aquele abdômen para frente. E isso, às vezes, a paciente procura o profissional achando, eu quero fazer uma lipoaspiração. E, na verdade, não é isso que tem indicação. A indicação é fazer abdominoplastia, ou seja, fazer aplicatura dos músculos retos abdominais, reposicionamento da musculatura. E isso acaba deixando aquele abdômen reto, super, abdômen negativo, às vezes, quando a paciente é magrinha. Mas o objetivo é deixar o músculo como ele era antes, quando a paciente era bem jovem e não tinha tido uma gestação ainda. Doutor, então vamos começar do começo aqui, né? Falar sobre a flacidez das mamas. Ela acontece com toda mulher que amamenta, necessariamente? Não necessariamente. Né? Tem pacientes que a mama cresce muito pouco, o estímulo hormonal é pequeno, e são mamas muito glandulares. Ou seja, e atrofia, ocorre uma atrofia da mama, mas ocorre uma atrofia muito pequena dessas glândulas. Né? Só para exemplificar, eu tenho uma tia minha, tia Luísa, né, a tia irmã do meu pai, ele já tem 70 e tantos anos, e há uns 10 anos atrás eu operei a face dela. E ela já com quase 60 anos, tinha as mamas super... Teve 3 gestações, eu tenho 3 primos dessa tia, né? E assim, ela não tinha a mama caída. Por que ela não tinha mama caída? Porque tinha uma genética boa, porque era uma mama bem glandular, e porque certamente essa mama também não aumentou muito durante a gestação, ou seja, não distendeu muito o continente, a pele. Quando a pele distende muito, ou quando essa pele já tem estrias, a chance dessa mama cair é muito maior, né? Então, assim, tem que toda essa relação de coisas, né? Minha mama vai cair ou não? Essa é a pergunta sempre que fica dos pacientes. Então, depende dessas coisas todas. Perguntar isso mesmo, se o fator genético tem um peso. Tem um peso, o ganho de peso da paciente na gestação tem um peso também, né? A qualidade da pele dessa mama tem também seu fator, né? Mas o que mais talvez tenha importância é a concentração ou a porcentagem de glândula e gordura que tem nessa mama.
Mamas mais glandulares caem muito menos, tem muito menos flacidez, se mantém com um formato mais adequado mesmo depois da amamentação. Como é que a gente sabe que a glândula Eu é ia mais... falar exatamente. É a mama muito mais simples, glandular? quando entra no consultório eu palpo a mão na hora, eu já sei essa porcentagem. Porque a gente está fazendo isso todo dia. Mas isso é um especialista, é isso que a gente queria saber. Você é um Não, o especialista próprio que- paciente pode palpar a sua mama e ver se essa mama é uma mama mais durinha ou se é mais molinha lá dentro. Não pela quantidade de pele que tem, Sim. mas sim pela textura da mama. Como se fosse apalpar para o exame, para o autoexame. Exatamente a mesma coisa, né? Se ela palpa e sente como se ela tivesse uma prótese e ela não tem, essa mama é superglandular. Se ela palpa e sente como se fosse uma gordurinha, em alguns casos extremos, até como aquela gordurinha da vovó de 80 e tantos anos, que já não tem estímulo hormonal há muitos anos, então essa mama é uma mama mais gordurosa, menos glandular, e ela tem mais tendência a cair, ela tem mais tendência a ficar flácida. Mas é aquela coisa que a gente falou da flacidez, do caimento das mamas, o procedimento de mastopexia é o mais indicado nesses casos, dessa flacidez? Quando a paciente tem só uma queda da mama, sim. Né? Quando essa queda da mama é de uma mama muito flácida, que mesmo a gente montando a mama, é muito gordurosa, né? Já aprenderam que é gordurosa é fácil. Muito gordurosa. E a gente montando essa mama, a gente não consegue dar uma projeção adequada dessa mama, muitas vezes a gente precisa colocar uma prótese, mesmo que seja uma prótese bem pequena, e mesmo que a gente tenha que até, em alguns casos, diminuir um pouquinho o tamanho da mama. Porque aí a prótese ela funciona como uma sustentação, é isso? Exato, para dar mais projeção para essa mama, para deixar essa mama mais com um formato mais redondinho, né? Entendi. Porque se ela tiver muita gordura, mesmo que levante, ela não vai Ela ter, ainda ela vai vai ter um ficar caidinha, caimento. né? Ela vai ter um caimento. Normalmente, na hora que a gente faz, mesmo que seja só gordura, a gente monta e fica super redondinha, bonita e bem em formato bom. Mas isso não perdura, né? 2 anos depois, essa mama já não está com aquele formato, ela fica mais achatada, não tem uma projeção adequada. Entendi, tá certo. A mastopexia, então, ela pode ser feita com ou sem prótese? Com ou sem prótese, exatamente. Então, não... Nesses casos em que o paciente faz com prótese, né, a gente pode, nos casos que a paciente deseja, aumentar a mama, colocando uma prótese um pouquinho maior, desde que tenha pele para isso. E nas pacientes que não querem prótese, dá para fazer sem prótese? Dá, na imensa maioria das vezes dá, a gente faz. E daí se chama mastopexia, né? O levantamento da mama. Sem a redução da mão, só levantar. Tá, Reposicionar. mas agora, doutor, qual é o campeão de pedidos lá? Quando a mulher vai procurar, já pensa, já que eu vou fazer, então já coloco, já mas não aumentar um pouquinho. Essa lógica, esse é o pensamento, talvez, lógico da maioria das pacientes, mas isso não é indicado na maioria dos pacientes. Então, assim, não é. A maioria das cirurgias da mama, para levantar ou para diminuir a mama, não precisa colocar prótese. Então, existe as cirurgias com prótese, não precisa, mas a mulher quer. Assim, quando ela deseja e tem pele para isso, a gente pode colocar prótese, pode até aumentar, se é o desejo dela, aumentar um pouco a mama. Enfim. E, doutor, o que acontece, como a Olivia comentou, até no caso da mãe dela, quando a diferença está entre as mamas? Porque eu tive esse problema também. No meu filho mais velho, no meu filho mais velho, eu tive mastite durante a amamentação. Sim. Na mama direita. E eu fiquei com a mama direita muito grande. Inchou, vermelha, quente, é horrível, horrível. E depois que eu fiz todo o tratamento, que acabou sarando e curou, né? Ela não voltou mais ao tamanho normal, ela continuou bem maior que a outra, e aí ela ficou grande e acabou caindo. Então, assim, eu tinha uma no lugar e a outra daquele jeito, mas no fim eu acabei tendo que fazer a correção nas duas, porque eu não sei se o médico achou que ficaria mais simétrico, né? O que acontece quando é numa mama só esse problema? Isso pode acontecer quando existem essas assimetrias, e existem casos de assimetrias muito importantes, ou seja, assimetrias a mama é muito diferente, né? Eu tirei 5 centímetros da mama direita, então ela ficou maior em relação à mama esquerda, ficou enorme, ficou muito grande. Nesses casos, talvez, antes da mastite, a mama já era igual, as duas eram iguais? Sempre tem uma pequena diferença, mas não era tão evidente como é. É que assim, o que pode acontecer nesse caso específico da mastite, né,
é que pode acontecer uma fibrose. Essa mama talvez tenha ficado um pouco mais dura do que a outra também. Ficou? Não, Não. não. Ficou só maior. Ficou só maior, assim, quando estava no auge da mastite, ela estava muito inflamada. Sim. Mas depois, quando desinflamou, ela não murchou. Ela, da onde ela estava, ela caiu. Sim, entendeu? Por isso sim. que eu tive que fazer. Talvez ela esteja só, às vezes também, talvez ela esteja mais caída do que a outra, e isso dá a impressão que ela é muito maior. Entendi. Tá? Mas Porque, a pergunta é assim, se nesses casos, quando é só uma mama comprometida, sim, você faz o procedimento da mastopexia nas duas ou só normalmente naquela? nas duas. Então, E tem por isso, casos porque senão fica extremos muito que a paciente assimétrico. não tem a mama, às vezes não tem a formação adequada da areola, não tem, em alguns casos extremos, a formação do pilar anterior da axila, essa preguinha da axila normal do músculo, a paciente nasce sem isso, e a gente, nesses casos, então, precisa refazer a preguinha do músculo com preenchimento de gordura, precisa colocar uma prótese, e às vezes a prótese é muito 150, 200 ml de diferença entre uma mama e outra, mas muitas vezes a mama não fica exatamente igual. A gente tem como simetrizar o tamanho da mama, mas para as mamas ficarem mais parecidas, precisa colocar prótese na outra mama. Então. Senão nunca fica exatamente Fica igual, igual, né? a projeção não é a mesma, a base da mama não é a mesma, a base da outra é maior do que essa que não tem mama, né? Que tem mama muito pequena, fica só a prótese. Ou seja, eu estou falando de casos um pouco mais daí pra extremos. gente fazer, pela coluna da questão, eu tô pensando um monte de coisa. Fazer, de repente, como as mamas são diferentes também, fazer prótese em uma e não fazer na outra? Só fazer uma mastopexia? É possível, mas não é o melhor, porque não consegue simetrizar adequadamente. Não ficam parecidas as Então, mamas. pelo peso, né? Até para equilíbrio da gente também. E às vezes a gente Então, precisa, eles não nessa têm outra mama, coerência. tirar um pouquinho da mama para colocar uma prótese. Para igualar, né? E muitas vezes não tem realmente flacidez, e aí nesses casos não precisa fazer a mastopexia naquela mama, mas sem a prótese ela não vai ter a mesma projeção da outra. Muito bem. Legal. Doutor, tem alguma pergunta aí que você quer responder? Deve ter. Você viu? Vamos ver, a gente tem 1 minuto e meio antes do intervalinho. Aproveitar para responder. O doutor tá ao vivo no Instagram. Ele tinha gente perguntando se ele fazia preenchimento também, labial. Faço preenchimento, faço os preenchimentos, não só labiais, mas isso também acontece muito, antes da nossa intervalinho, acontece muito nas mulheres que amamentam e que eventualmente acabam perdendo muito peso na amamentação, né? Acaba Elas perdendo acabam, massa, né? exatamente, massa da face, né? E elas precisam revolumizar a face, então perde a maçã do rosto, né? Perde às vezes o ângulo da mandíbula, perde, ou às vezes precisa, já tinha necessidade de ter um preenchimento do queixo, do lábio. Essa é uma questão lábio. hormonal, doutor? Isso é uma Então, questão, também. não é hormonal. Tá. Essa é uma questão de peso mesmo. O mais comum é nas pacientes que começam a correr à noite, mas pode acontecer nas pacientes que amamentam também. Diminui muito o peso, perde um pouco de volume da face. Então a gente vai para o intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta. Fica de olho também no Continua Instagram mandando aí. do doutor, manda suas perguntas, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta aqui, muita conversa fora do ar, não é, Lu? Muita conversa. Eu entrei aqui ao vivo no Instagram do Papo com Elas Oficial e mandar um beijo pro pessoal que está aqui. É Mari o nome da ladiosa brasileira 7 que está lá em Orlando. O Juninho entrou, Nicole, Marcos, todo mundo aqui participando do nosso programa. Estamos ao vivo. Quem quiser acompanhar o programa também lá no Papo com Elas, facebook.com/Papo com Elas Oficial. Estamos falando com o Dr. Marcos Cassol. O Instagram dele é @clínica Marcos Cassol. Tem pergunta no seu Instagram, doutor? Tem algumas perguntas, mas eu passei lá para... Vamos continuar aqui. Vamos continuar nosso papo aqui. Tá bom. É isso aí. Doutor, em quanto tempo... Tem uma ansiedade muito grande, né? Quando a mulher realiza o procedimento e vê o resultado final e tal. Mas a gente sabe, né? Quando sai do procedimento, os primeiros meses, ainda está tudo muito inchado. Sim. Né? Então, quanto tempo que é aí, depois do procedimento cirúrgico, que a mulher pode falar, bom, se olhar no espelho e saber que aquilo ali é o que vai ficar? Depende muito do procedimento e depende da condição que essa paciente vai estar naquele momento que ela vai fazer a cirurgia. Uma paciente que, por exemplo, está um pouquinho acima do peso, ela vai levar mais tempo para obter o resultado, né? Quando faz, por exemplo, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Nos casos da mama, depende do tamanho um pouco da mama. As mamas que são muito grandes e que tem que mexer muito, o resultado demora um pouco mais. Então, assim, só prótese de mama. Em um mês a gente consegue ter uma prévia do resultado. Em 2 meses já tem um resultado bem satisfatório, quando vai só colocar prótese. Nos casos em que vai fazer mastopexia, uns 4 meses. Quando é uma mama muito grande e que tem que mexer muito na mama, que vai reduzir muito a mama, e colocando ou não prótese, uns 6 meses. Para a gente ver o resultado. Mas a maioria dos casos, em 6 meses, a gente tem resultado de praticamente tudo. A cirurgia que mais demora para dar resultado é nariz, em 6 meses a gente tem resultado. 6, às vezes um pouco mais. Mas normalmente em 6 meses. Nariz, rinoplastia, né? Mas assim, a cicatrização completa, quando a gente tem um cortezinho na pele, qualquer ele que seja, pode ser até para tirar um sinalzinho, um corte simples, 2 anos depois do dia do corte. Então demora bastante tempo. A cicatrização interna. A cicatriz interna ou externa no caso do corte, né? Mas interna também. Mas normalmente em torno de 4 meses, 3, 4 meses depois da cirurgia, a imensa maioria das cirurgias a gente já tem um resultado muito parecido com o que vai ficar depois. E quanto à cicatrização, doutor? Fica uma cicatriz aparente ou fica uma coisa mais reservada? Como é que é? Para as mamães que preferem colocar a prótese, tem várias maneiras, né? Várias técnicas, Assim, a gente pode colocar a prótese pela via mais usada, que é a via preferida, que é embaixo do sulco da mama. Faz um cortezinho embaixo do sulco da mama, fica uma cicatriz escondida, é uma cicatriz de boa qualidade, porque é uma região que não tem tensão, e então coloca a prótese por aí. Pode ser colocado também pela axila, né? Faz um cortezinho na axila. Pode ser colocado pela areola, então faz normalmente uma meia-lua embaixo, na parte de baixo, em torno da areola. E pode ser também transareolar, ou seja, pelo meio da areola. Nossa, normalmente tá doendo só de A auréola já não senti. Eu senti um ardido de ralado, sabe? Aquele ralado de tapete. Não é doloroso. Incrível, mas não é uma coisa dolorosa. Normalmente a gente usa essa transareolar para paciente, por exemplo, que tem mamilo invertido. O paciente já quer tratar o mamilo invertido, precisa fazer um cortezinho naquela região, a gente amplia um pouco mais o cortezinho e coloca a prótese por ali. Isso é uma via de exceção, né? O que a gente normalmente usa é por baixo do sulco da mama. Essa curvinha. A curvinha da mama, a quedinha natural da mama. Certo. Doutor, existe também uma técnica, nem sei, agora, como você não mencionou, eu fiquei aqui pensando se já seria obsoleta, que é aquela técnica de você pôr embaixo do músculo. Não, assim, isso aí é a via de acesso que eu falei, né? Todas essas vias são de acesso. Todas essas pode fazer embaixo do músculo, embaixo da fáscia, que é a capinha do músculo, ou em cima do músculo. Normalmente a gente faz em cima do músculo. Quando que a gente indica colocar a prótese embaixo do músculo? Por todos esses lugares dá para fazer em todas elas, por cima e por baixo do músculo. Quando que a gente coloca embaixo do músculo? Quando o paciente é muito magra, a paciente é muito magra, e ela não tem mama suficiente para cobrir a prótese. Ou seja, pele e prótese.
fica aquela coisa artificial, Sim, aquela Muito bola. marcado, né? Fica feio, né? Fica Às parecendo, vezes fica meio quadrado, às vezes parece. fica parecendo que é uma prótese, né? Não fica parecendo que é uma mama natural. E nesses casos a gente quer nessa parte superior que a mama fique, que a prótese fique um Aquela pouco mais curvadinha. apertadinha, um pouco mais curvadinha. Nesses casos a gente coloca embaixo do músculo. Embaixo do músculo é uma cirurgia muito mais desconfortável, tem mais dor, Sim, então tem mais ouvi dizer isso desconforto depois da Aham. cirurgia, ou distende o músculo, cria um espaço onde não existia. Mas assim, normalmente nessas pacientes que já amamentaram, que a gente estava falando antes, a gente prefere colocar em cima do músculo. Tem mais projeção, preenche mais a mama e já trata um pouco essa flacidez, eventual flacidez que já tem na E até mama. no caso de precisar trocar a prótese em um determinado tempo, se caso aconteça alguma coisa, é até mais fácil se ela estiver em cima do músculo do que embaixo. Ou Não não tem muda diferença. muito, não muda muito para a gente trocar as próteses. Assim, em relação à troca de próteses, é um assunto bem interessante. Na sequência eu ia fazer essa pergunta aí. É. Porque antigamente dizia que você tinha um tempo, né? pra Hoje a mudar. gente diz também, a Tem cápsula disso, né? melhorou, o único lugar do mundo onde próteses de mama tem Imetra é no Brasil. Olha só. A Anvisa, até porque alguns anos atrás teve problemas com as próteses francesas, PIP, né? Eu lembro dessa. Isso. Então, nesses casos, então, a partir daí, a Anvisa, a Vigilância Sanitária aqui no Brasil, passou a ser muito mais rigorosa com as próteses de mama. Então, o lugar mais seguro para colocar prótese de mama no mundo é aqui no Brasil. Por incrível que pareça, tá vendo? Vocês aí que gostam do Dr. 902 ou não? Né? Já me iniciar uma pergunta? É Vem aqui, vem cá no sobre, microfone. Pode falar. é sobre Bem queloide. pertinho, bem pertinho. Queloide. Sobre queloide, doutor. Assim, ó, queloide, primeiro a gente precisa diferenciar bem o que é cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz feia, e queloide. A diferença básica é, queloide é uma cicatriz que invade os tecidos sadios. É como se fosse um tumor. Não é um tumor, mas tem um comportamento de câncer, de tumor, né? Então isso é um queloide, aquela cicatriz que vai além do corte que foi realizado. E ela é elevada, ela dói quando muda a pressão atmosférica, sente desconforto, é uma cicatriz que coça, enfim, a coloração dela é diferente, é mais escura. Enfim, isso é um queloide. Mas muitas cicatrizes hipertróficas incomodam tanto quanto um queloide, né? E sobre cicatrização ou queloide, no caso, né, a gente tem muitos tratamentos que a gente pode fazer, né? Rotineiramente, a gente procura melhorar essa cicatriz. Então, por exemplo, se é uma cicatriz hipertrófica de uma paciente que fez uma cesariana ou que fez uma cirurgia prévia, né, a gente tem como esperar revascularizar esses tecidos e ressecar, refazer essa cicatriz, sem tensão, tendo uma técnica cirúrgica mais cuidadosa. Mas existem vários tratamentos que a gente pode fazer nos pacientes que já têm essa cicatriz hipertrófica. Por exemplo, infiltração com triancinolona, que é um corticoide específico para tratamento de cicatriz hipertrófica. Derma roller, microagulhamento com gel de triancinolona. Fazer esse talvez seja mais avançada. Fazer laser de CO2. Quando a cicatriz é muito avermelhada, muito escura, fazer luz pulsada. Falei laser de CO2, fazer uso de placa de silicone ou de gel de silicone, que rotineiramente a gente usa. A gente usa, no consultório a gente manda fazer um esmaltezinho, que é um gelzinho que gruda, com corticoide, vitamina E, alguns óleos essenciais, que dá um bom resultado, já ajuda na qualidade da cicatriz. Queloide ou cicatrizes muito complicadas. Aí tem que ressecar essa cicatriz, fazer beta-terapia, 10 sessões de radioterapia e muitas vezes antes, ou até nos casos em que já foi tentado ressecar e que não teve bom resultado, fazer congelamento dessa cicatriz. Congelação com nitrogênio líquido e em alguns casos em que a cicatriz seja longitudinal, compridinha, a gente pode fazer um congelamento com CryoShape, que é uma técnica israelense que está começando aqui no Brasil, que é um congelamento que a gente faz de dentro para fora no queloide. Eu falei bastante coisa de queloide aí, mas é só para dizer que existem muitas possibilidades. Sempre tem como melhorar. Queloide verdadeiro é dificílimo da gente tratar, mas existem uma série de coisas que a gente pode fazer. E existem pessoas que são mais predispostas, pessoas que têm a pele mais sem escura, sombra de dúvida. né? E existem locais também no corpo que são mais locais onde a vascularização é mais pobre e a tensão é grande. Quando tem boa vascularização
e pouca atenção, mesmo aqueles pacientes que têm tendência a fazer queloide, acabam não fazendo naquela cicatriz. Doutora, agora a mastopexia para a mulher que está amamentando, se ela já está com esse problema, se ela está percebendo, mesmo que ela ainda continue amamentando, ela pode realizar ou ela tem que desmamar o bebê? Primeiro desmamar, parar de amamentar, tem que desmamar. pelo menos 1 mês sem sair leite da mama, porque muitas pacientes param de Mas amamentar, ainda produzem. continua Continuam produzindo leite por vários meses. Sim. Depois que ela parar de produzir leite por 1 mês, a gente está autorizado a fazer qualquer procedimento cirúrgico nessa mama. Mesmo que seja uma mama só para colocar prótese, por exemplo. E claro, nas pacientes que já sabem que querem parar de amamentar, que já pararam e continuam saindo leite, existe medicação que a gente usa para parar, cortar o leite. E se ela faz o procedimento da mastopexia e depois engravida novamente? Que é a possibilidade de cair novamente, se ela não colocou uma prótese, por exemplo, né, só fez o procedimento, tem a possibilidade de cair novamente? A pergunta básica é o seguinte, se colocar prótese vai cair a mama? Na não, verdade, porque eu tenho, não caiu. não é assim que funciona. o meu não Pacientes que a mama ia cair, vai cair com prótese ou sem prótese. Pacientes que a mama não vai cair, não cai colocando prótese ou não. Então, assim, depende um pouco da constituição da mama dessa paciente. Mamas mais glandulares, com ou sem prótese, cai menos. E mamas mais flácidas, ou mamas que já tem uma pele com estria, tem tendência a cair mais, porque essa pele não tem a capacidade elástica da pele normal. E você falou até no início do programa da mulher preparar o corpo para engravidar e depois preparar o corpo para o parto. Exatamente, exato. Como é que faz esse preparo? O que você indica? Por exemplo, pacientes que querem engravidar deveriam fazer uma hipertrofia dos retos abdominais, do tanquinho, o músculo do abdômen. Então, fortalecer, né? Exatamente. E durante a gestação também fortalecer esse músculo. Mesmo grávida, tem uma série de exercícios que pode ser porque feito. tem muito mito de mulher grávida em academia, né, doutor? Que não pode. Mas se tiver um acompanhamento... Só precisa, exatamente. Precisa ter um acompanhamento profissional adequado. Pessoa que tem, inclusive, existem profissionais de educação física que são especializados em pacientes grávidas. Né? Tem aqui uma pergunta no seu Instagram perguntando a mastopexia. Submuscular, subfacial, subglandular. Qual a sua recomendação? Depende, como a gente falou antes, depende um pouco da constituição da mama da paciente. Rotineiramente a gente faz subglandular, que é a parte embaixo da mama, né? É a técnica mais usada, é a forma de se colocar mama, colocar prótese na mama e levantar a mama, colocar a mama no lugar mais usada, mas em alguns casos a gente precisa colocar embaixo do músculo. Só para tirar uma dúvida, porque as pacientes pensam que vai colocar a prótese embaixo do músculo e a mama não vai cair mais, porque a prótese vai ficar presa no músculo. Segurando, e não é assim que funciona. Quando a gente coloca a prótese embaixo do músculo, seja só uma cirurgia de silicone estética ou uma mastopexia, que precisa tirar a pele, montar a mama, a gente sempre coloca a prótese embaixo do músculo na parte superior da prótese. A parte inferior fica aberta. É como se a prótese estivesse em 2 planos. Em inglês a gente chama dual plane, né? É uma submuscular em 2 planos. Ou seja, a parte superior fica embaixo do músculo, mas a parte inferior fica aberto o músculo. Para que se essa mama cair, essa prótese vai acompanhar a mama. Mas se a gente colocar totalmente embaixo do músculo, isso não serve para próteses maiores que 300 ml, porque não tem espaço, completamente fechado e deixar embaixo do músculo. A prótese nunca mais vai cair, não cai mesmo. E o que vai acontecer em muitas pacientes? A mama acaba caindo e fica double bubble, dupla bolha, isso. Double bubble, total. Então, assim, acaba ficando a prótese, uma bola lá em cima, presa embaixo do músculo, que não cai, e uma outra mama, outra bolinha embaixo, né, com a mama que caiu, ou seja, a mama acaba sempre cedendo um pouquinho. Então, a gente evita fazer essa técnica, porque depois acaba tendo uma repercussão estética muito ruim. Pensando, você está fazendo um negócio para melhorar a autoestima da mulher e acaba piorando. Acaba piorando e muito. Mas aí acontece, né, doutora, a mulher fica tão... Ela gosta tanto do resultado e ela acha que aquilo nunca mais vai sair, como você disse, né? Colocou a prótese, ela acha que aquilo é a solução para os problemas dela. E ela não precisa mais se cuidar. Mas não é bem por aí, né? Tu havia falado antes
sobre essa coisa da prótese. A prótese nunca mais vai ter que trocar, né? É 10 anos. Como é que funciona isso? A gente sempre orienta os pacientes que a duração das próteses é 10 anos, mesmo com as próteses sendo de boa qualidade, no Brasil, próteses maravilhosas, essa história toda. Mas, por que a gente fala isso? Porque 1% das pacientes em 10 anos vai ter retração capsular, que é quando a mama fica dura e precisa trocar a prótese. Então, como é que eu vou dizer para as pacientes que a prótese é vitalícia, é para sempre, garantia permanente, se 1%, a gente já sabe que 1% vai ter retração capsular, mesmo com a qualidade das cápsulas sendo melhores, hoje prótese de poliuretano, enfim, uma série de coisas boas que tem das próteses que melhoraram. Isso continua, em todas essas próteses, continua existindo um índice de retração capsular. E, então a gente sempre orienta os pacientes que é 10 anos. Não quer dizer que em 10 anos a paciente vai ter que necessariamente fazer uma nova cirurgia para trocar a prótese. Mas precisa estar isso orientado para a paciente. A gente falou que não dá para fazer enquanto estiver amamentando. E fazer antes de amamentar, por exemplo, Pode. Antes de ter engravidado. Sem problema nenhum, vai amamentar normalmente. Depois interfere no resultado Não interfere. da cirurgia? Não interfere. Na amamentação não interfere. Vai amamentar normalmente, independente da prótese que vai ser usada. Não só o levantamento, mas colocar a prótese mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Amamentei normalmente. Já tinha um feito mito do muito primeiro para o grande, segundo né? fez O a primeiro, prótese, segundo eu no fiz, segundo foi quando amamentou. eu tive o problema que eu contei pro Sim, senhor. sim, a mastite. E aí eu engravidei 6 anos depois. Sim. Então já tinha prótese e aí já amamentei super normal. bem Já, também, não então teve problema nenhum. Agora, doutora, eu fiquei aqui pensando, porque eu me lembro, quando eu coloquei a prótese, que eu tive uma série de cuidados depois da cirurgia. Não podia pegar peso, meu filho mais velho na época era pequeno, ele tinha 3, 4 anos, alguma coisa assim. Quando a mulher faz a mastopexia e acabou de desmamar o bebê, então a gente supõe que é um bebê pequeno ainda. Aí como é que é essa questão de pegar no colo? Como que funciona? É assim, vai ter que ter alguém para dar um auxílio nesses primeiros dias. Não pode pegar, né? Tem um tempo Uma de semana sem, né? Uma semana sem fazer nenhum esforço, 3 semanas sem dirigir, sem pegar o pequeno, levantar o pequeno no colo, 4 semanas sem fazer esforço físico. E para fazer assim atividades mais que exijam um pouco mais, a gente sempre pede que o paciente aguarde 2 meses. Depois de 2 meses não existe absolutamente nenhuma restrição para nada. Mas é importante que essa paciente entenda que ela vai ter que precisar, se ela quiser fazer um neném muito pequeno, precisa ter alguém para dar uma mãozinha para ela aí, nesse período inicial, logo depois da cirurgia. Que ela não vai poder então segurar. Esperar um pouquinho, né? De repente, se for possível, esperar um pouquinho, o neném tem que ser um pouco maior, sim. pra Depois de poder um ano fazer. já começa a Eu lembro que caminhar. eu tive esse problema. Eu falava pro filho, eu não posso pegar no colo. Eu tive que ficar 2 semanas, mas pra mim o pior de tudo foi ficar sem dirigir. Eu quase fiquei louca. Eram apenas 2 semanas, mas eu fiquei louca. Porque aí que eu percebi quão dependente do carro eu era. Porque, nossa, foi demais, viu? Vamos lá. Doutor, a mastopexia... Ah, tá. A gente já falou sobre o feito da... Não, a gente já tinha falado das disso aí, duas, né? Aqui. Assim, a gente estava faltando 3 minutinhos para terminar o programa. A gente podia... Então, doutora, deixa eu só falar um... Não tem pergunta, mas tem que mandar beijo. Tá todo mundo acenando aqui pra gente. O Carlos de Petrolina, o Marcos Santos, 95, marcos.santos.95 é o Instagram dele. Ele tá sempre aí compartilhando as nossas postagens. Um beijo, Marcos. A Andressa de Oliveira, a Nelly Fox, tá aqui. A Veniepecui, não consegui entender o nome dela aqui, que é o nick dela, exatamente. Você tá jovem, Olivia. E o Begin, nossa, não vou nem falar, esse aqui eu nem consegui ler. Begin Simon One, também tá aqui, é o nick dele. Doutora, aproveita então para deixar suas redes sociais, quem quiser conhecer mais do seu trabalho. Todo mundo que tiver alguma dúvida ou que quiser tirar alguma dúvida, né? Pode mandar, isso, tiver alguma questão, pode mandar no nosso Facebook ou no Instagram. O mais ativo é o Instagram, @Clínica Marco Cassol. É Marco, eu falei Marcos várias vezes, é um só. É um Marco só, tá? Também no Facebook, Clínica Marco Cassol, vai achar a nossa página lá no Facebook. Meu nome, Marco Cassol, também me acha, não tem problema. E tem também o nosso site lá, que é marcocassol.com.br. Aí no site também dá para mandar dúvidas, tem o nosso WhatsApp lá para mandar dúvidas direto para a Mel, que é a O senhor responde as perguntas? Respondo tudo, sem dúvida. Quem quiser mandar alguma pergunta pelo Instagram, claro, o senhor acessa sim, lá. Então tá bom, é isso aí, Oli.
É isso aí. Eu te agradeço muito, doutor. Eu que Foi pouco agradeço, tempo, o papo né? com elas foi ótimo. Acho que a gente conseguiu dar uma Papo com a pinceladinha gente. em várias coisas, né? Foi bem Sim. legal, falando sobre essa coisa da amamentação e a repercussão disso. Beijo e muito obrigado para todos os ouvintes e para vocês pelo convite e pela oportunidade de trazer informação, de trazer, tirar Desmistificar, dúvidas, né, desmistificar coisas sobre a amamentação e sobre a gestação e a repercussão disso no corpo da mulher. Doutor, o convite está aberto, A vitalício. prótese não é Ótimo. vitalícia, quiser. mas o convite é. Ótimo, muito obrigado. Gente, o Papo com Elas vai ficando por aqui. A gente amanhã não está no ar, o Rádio Show continua ativo, que a gente vai ter Rádio Show nesses próximos dias, mas o Papo com Elas volta na segunda. Boa Páscoa para você. Boa Páscoa, um beijo a todos. Maneirem o chocolate, viu? ou não, né? É uma vez só, Vai de uma cada vez um. por ano. Vai na fé, vai na fé. Até segunda, um beijo para vocês. Até. Posso responder aqui? Pode. Simone. Oi, Simone, sobre o